Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, chegamos ao último dia do mês de julho. Os meses estão passando muito rápido, como estralar de dedos. E verdadeiramente a gente vai percebendo, essa corrida do tempo, que cada vez mais o nosso tempo está mais curto. Mas não estou me referindo ao tempo cronológico, não. É o tempo da nossa conversão. Nós não temos muito mais tempo. Daí porque a gente pode perceber por que o diabo ele investe com tanta fúria sobre os filhos de Deus. Ele sabe que não tem mais muito tempo para perder-nos e nos precipitar com ele no inferno. E daí, nós vivemos neste mundo de hoje, alheio a toda a realidade divina. As pessoas vivem como se Deus não existisse. Não o adora, não o honra, não o louva. Certamente, às vezes eu fico pensando que, como Abraão, nós somos aquele povo que precisamos sustentar a fé como Noé, como Moisés. E por causa da nossa fé ainda, por causa de o Senhor está sustentando e tendo paciência de nos esperar. Por isso que nós não podemos perder tempo, sabe? Porque às vezes nós corremos o risco de estar dentro da igreja, pensando que nós já somos perfeitos e não nos preocupamos em crescer. Essa experiência de rezarmos todos os dias com a palavra é mais um jeito que nós temos de, através da oração, orar com a palavra de Deus, refletindo a palavra de Deus, nós tomemos atitudes concretas. Um templo de pedra não serve para nada se os seus frequentadores não são autênticos templos de Deus, na qual a palavra de Deus é acolhida. De nada adianta. Nós temos igrejas bonitas, construídas, belas catedrais, belas capelas, se nelas não há alma. Não adianta nada uma pessoa muito bonita, que se preocupa com o corpo físico, faz academia e é esbelto, e tem um corpo malhado, e sabe, a pessoa se preocupa muito com o exterior, mas o interior dela está podre, não serve para nada. Aquele corpo que ela se preocupa tanto, que um dia vai para a terra e vai virar pó. Assim é a igreja. A igreja de nada serve. Os templos que nós construímos, claro, temos que construir templos, lugares, casas onde nós nos encontramos para orar, mas de nada serve os templos se os seus frequentadores, se nós, a alma da igreja, são as igrejas vivas, somos nós. Se nós não buscamos realmente acolher a palavra de Deus com força, com coragem. E às vezes rejeitamos essa palavra de maneira porque nós criamos nossos critérios. Jeremias é perseguido, é ameaçado de morte por ter falado contra o templo. Mas o profeta não está falando contra o templo. Ele está falando sobre a atitude do povo em relação ao templo. Não agrada a Deus sacrifícios vazios. É preciso ter alma. Não podemos colocar nossa falsa segurança na prática externa de uma piedade. Porque essa piedade muitas vezes é vazia. Externamente. A prática externa da minha piedade tem que ser fruto daquilo que eu vivo interiormente. A minha intimidade com Deus. No acolher a palavra. E o que é acolher a palavra? É só ir à igreja? Estar lá dentro da igreja e ouvir tudo que se lê lá? Tudo que o padre fala? Não.
Acolher a palavra é você receber essa palavra e deixar essa palavra te desmascarar, não te acusando, mostrando quem você é e você deixando essa palavra te moldar. Veja a liturgia da palavra de ontem. Deus manda o profeta ele ir à casa do oleiro e observar como que o oleiro faz. E o profeta observa. O oleiro pega o barro, coloca no torno, começa a modelar. E quando há um erro, ele desmancha tudo e começa de novo. E Deus diz, é isso que eu quero fazer contigo. A leitura de ontem. Mas quando nós não acolhemos, quando nós rejeitamos a palavra, nós não deixamos o Senhor nos modelar, porque nós achamos que a minha forma tem que ser a forma do mundo. Nós entramos na forma do mundo. A forma do mundo é a forma de Satanás. Quem nos modela é o diabo. E nós vamos tomando a forma do mundo, com os apetrechos do mundo. É por isso que as pessoas hoje, até mesmo dentro da igreja, entramos no modismo. Então tudo que é moda, nós absorvemos para nós. Ah, porque está na moda. A moda, o que é moda? Moda é o costume dos idiotas. Porque eu repito o que os outros fazem. É falta de personalidade. Eu tenho que me vestir como os outros vestem. Eu tenho que botar pince porque os outros botam. Eu tenho que botar para tatuagem. A moda é a repetição da imbecilidade. É os imbecil que ficam repetindo. Não tem criatividade. Isso que é moda. E nós entramos na moda. E infelizmente, nós temos que colocar o modismo até mesmo na nossa fé. Criado modos. Queremos inventar. Às vezes, infelizmente, até o sacrifício da Santa Missa, que nós temos algumas semanas meditado, toda quarta-feira, as catequeses do Papa Francisco sobre a missa, nós vendo o valor da Santa Missa. Quantos se transformaram? Até padres, me desculpa, mas padres ficam criando, inventando missas diferentes. Existe uma corrente dentro da igreja que querem criar missas onde o padre quer consagrar mandioca, rodelas de mandioca, querem consagrar Coca-Cola. Isso é uma heresia. A matéria da Eucaristia é pão, asmo e vinho. Alguém perguntou uma vez a Dom Henrique. Dom Henrique, o vinho da missa tem álcool? Ele falou, se não tiver álcool não é vinho, é suco de uva. A matéria da Eucaristia é vinho, não é suco. Você quer tomar suco, vai para a igreja protestante. Lá é suco. Nós não consagramos suco, e sim vinho. É esta a matéria da Eucaristia. Vinho e pão. Pão e vinho. Mas quando nós não acolhemos porque nós colocamos tantos obstáculos. O profeta Jeremias, na primeira leitura de hoje, ele é ameaçado porque ele fala, porque ele denuncia. Este é o perigo de ser profeta, é se expor. Porque o profeta anuncia, mas para anunciar precisa denunciar. E no Evangelho, Jesus, ele é rejeitado pelos seus conterrâneos, porque o conhece. Não é ele o filho do carpinteiro? Eles ficam escandalizados. E o Evangelho diz, Jesus vai dizer, um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Quantas vezes nós criamos barreiras, criamos resistência a acolher a palavra de Deus, porque nós conhecemos as pessoas. Porque é muito simples, porque não é tão intelectual. Conta-se que muitos
né, na história da igreja. Um fato aqui que veio na minha cabeça agora, que eu lembrei, que eu li esses dias. Conta-se que o Papa São João 23 foi rejeitado por muitos. Sabe, porque diziam que ele era simples. Porque simplesmente ele era simples. Ele foi rejeitado. Não foi acolhido. O Papa João 23, que fez uma grande revolução na igreja. O primeiro encontro do Papa São João 23 com o Colégio dos Cardeais, que o elegeu, foi ele dizer: a igreja precisa de uma grande reforma. Mas só que essa reforma é de dentro para fora. Nós, bispos da igreja, precisamos nos converter. Isso foi um balde de água fria que ele jogou. Porque os cardeais, príncipes da igreja, né? Nós temos que nos converter, nós somos cardeais. Mas esquecemos que nós precisamos de conversão todos os dias. E o Papa João 23 foi muito rejeitado. Foi muito incompreendido. Como tantos outros. Jesus não foi diferente. Os seus conterrâneos não o aceitam porque o conhecem. Às vezes até mesmo na vida da igreja. Nós rejeitamos o padre porque conhecemos o padre, porque ele é um dos nossos. Por isso que, geralmente, costumeiramente, a igreja, sabiamente, dificilmente, não é que não aconteça, mas dificilmente manda um padre para a cidade de onde ele é filho. Justamente por essa dificuldade, né, dessa resistência que as pessoas têm com o conhecido. Nós perdemos a graça. A palavra dessa sexta-feira, queridos, nos coloca neste pé. Olhar para nós. E a eficácia da palavra de Deus é na medida que eu a acolho. Jesus não pode fazer muitos milagres na sua terra, porque não criam nele, não acreditaram, rejeitaram-no. Ele fez milagre em tantos lugares, mas justamente em Nazaré não o acolheram. Hoje também, 31 de julho, celebramos a memória de Santo Inácio de Loyola. Quem é Santo Inácio? Santo Inácio é muito conhecido porque Santo Inácio é o fundador da Companhia de Jesus, mais conhecido como Jesuítas. Foi ele quem fundou a ordem religiosa Companhia de Jesus. Se nós hoje temos o Evangelho aqui, é porque essa Companhia de Jesus abraçou a evangelização com entusiasmo e veio da Europa, trazendo a palavra de Deus, trazendo a semente da palavra de Deus para que chegasse até nós no dia de hoje. Santo Inácio, conta-se, era soldado, amante do que fazia. Santo Inácio gostava muito de ir para a guerra, de lutar. E Santo Inácio, numa dessas guerras que ele participava, dessas lutas, ele foi ferido gravemente. Doente, foi hospitalizado. Hospitalizado, imóvel ali naquele leito de hospital, como ele pediu que queria ler. E começaram a trazer para ele livros sobre guerras, guerrilhas, que ele gostava muito. Chegou um momento que já não tinha mais literatura que ele gostava. E se atreveram a levar para ele o livro, a história da vida de Jesus. Quando ele tomou nas mãos, ele teve uma rejeição muito grande. Não era o que ele gostava, mas ele gostava de ler. E ele começou a ler. Leu aquele livro, aí começaram a lhe trazer livros da história dos santos. E ele começou a ler. E começou a despertar nele um amor por aquela literatura. Santo Inácio começou a perceber que aquilo ali era muito bom. E um detalhe. Santo Inácio
ele começou a perceber algo também diferente. Quando ele lia qualquer outra coisa que não fosse a história dos santos ou a Sagrada Escritura, na hora que ele lia, ele sentia um prazer, porque era o que ele gostava, era a área dele, né? Era o pudim que ele gostava de comer, ele se lambuzava, amava aquilo. Só que Inácio começou a perceber que quando ele lia essas coisas, ele sentia prazer naquele momento. Mas passaram algumas horas depois, vinha um vazio. Quando ele lia a Sagrada Escritura, quando ele lia a história dos santos, naquele momento, ele não sentia muito prazer, parecia uma leitura cansativa, enjoada, dava sono. Mas depois da leitura, ele se enchia de um gozo profundo na alma, uma alegria profunda. E ele começou a perceber essa diferença. As coisas de Deus alegram o coração. As coisas do mundo somente contenta por algum instante. E Santo Inácio decidiu. Ele um dia, ele parou, falou para ele mesmo. Olhando a história dos santos, ele diz: se eles conseguiram ser santos, eu também posso. E determinou: a partir de hoje, eu não sei quanto tempo de vida eu tenho, mas o resto de vida que eu tenho é para construir meu caminho para o céu. Vou ser santo, quero ser santo. E ali começou a sua caminhada. Se tornou, fundou a Companhia de Jesus, foi grande evangelizador. Certamente, a história de Santo Inácio de Loyola é muito parecida. Se tem uma palavra que pudesse ilustrar a história de Santo Inácio, seria o evangelho do domingo passado. O reino dos céus é como um homem que encontrou um grande tesouro escondido. Ficou caladinho, foi lá, vendeu tudo o que tinha e veio comprar aquele terreno. Foi assim Santo Inácio. Foi assim os santos. Quando Inácio encontrou com Jesus, ele viu que tudo que ele construiu na vida dele não tinha valor, porque o seu maior tesouro era Jesus. Irmãos, é preciso que nós olhemos hoje para Santo Inácio. Como ele, você não sabe quanto tempo de vida você tem, quanto tempo de vida eu tenho. Mas nós precisamos determinar uma coisa na nossa vida. Eu quero ou não quero ir para o céu? Se eu quero ir para o céu, eu posso ir. Se eles conseguiram ser santos, eu também posso. Quero ser santo e vou ser santo. Ajudado pela graça de Deus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.